Um tal de Aristóteles, a Grécia teve muitos filósofos. Filósofo é aquele que observa a vida e tenta entender por que tudo existe, da onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde fomos. Qual a razão de viver, de existir das coisas. E a Grécia teve vários filósofos que deixaram um legado muito grande. Até hoje nós somos influenciados pelo modo de pensar. Então, aquilo que nós pensamos, decidimos, o que valorizamos, vem desses pensamentos antigos da Grécia. E dois deles, eles eram... O primeiro era Platão, depois ele teve um discípulo chamado Aristóteles. Só que Aristóteles, depois que separou de Platão, ele acabou pensando até uma forma meio contrária. Para Platão, as coisas reais e verdadeiras eram aquelas coisas que estão lá no céu, lá no mundo espiritual, no mundo imaterial. As coisas que estão aqui não dá, estão tudo corrupto, se desfaz e se acaba. Aristóteles falava o contrário. Olha, o mundo espiritual você não tem acesso, você não sabe o que é lá, o que importa é o que você vê, é a sua experiência, a sua existência. E Aristóteles falou essa frase aqui. Está aí? A grandeza de alguém não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A grandeza de alguém não consiste em receber honras, mas em merecê-las. E, juntamente com Platão, desenvolveu-se essa ideia de qual que é o homem que merece honra. Como que ele é, o que ele faz. E, se você não sei se você vai concordar comigo, mas toda vez que alguém cresce numa posição na sua empresa, é um dos melhores alunos na escola, consegue aumentar o seu nível econômico, o seu nível financeiro, o que acontece normalmente com essa pessoa? O que é quase que natural, quase ninguém resiste a isso? Pode falar, me ajuda. Ou se você conseguiu um carro melhor, uma casa melhor... Opa, falando em casa melhor, né? Eu tenho uma notícia para vocês, que não sei se vocês... Acho que todos aqui sabem. Essa semana mudamos para Quixuada, né? Depois de 8 anos, exatamente 8 anos e 6 meses, nós mudamos para lá. E a última música que nós cantamos é Faz Chover Chuvas de Bênçãos, né? Então, é o que aconteceu nessa mudança. Tanta gente veio e nos ajudou, né? E ainda vai ajudar, alguns estão assim, se envolveram por livre vontade ou por pressão, por convites, assim, né? Mas eu agradeço a Deus pelo carinho e por essas pessoas tão queridas que sempre estão dispostas não somente a ajudar a mim, mas a gente vê que ajudou outras pessoas. Mas quando você consegue um carro, uma casa, um trabalho, ou consegue concluir talvez um curso, aumenta sua posição, o que normalmente acontece com essa pessoa? Então, é mérito, ela conseguiu, vamos supor, alguns conseguem pelo QI, é quem indica, né? Outros conseguem por mérito. E quando é mérito ainda, né? O que normalmente uma pessoa é muito comum? Que ela passa, como que ela passa a agir? Hã? Não, a pessoa, como que ela, que ela começa você começa a perceber, assim, de repente, você tem lá um colega de trabalho, um conhecido, que jogava, sei lá, algum joguinho japonês, aí na hora do QK, tal, de repente o cara é promovido, de mais promoção e mais promoção. Aí você olha de longe o cara assim, e agora, são raros aqueles que não acham esse jeito, mas normalmente acontece o quê com eles? Soberba. Ela é grande. Agora, né? Então, abandona os amigos porque agora tem novos amigos. Então, a ideia aqui de Aristóteles, que influenciou o mundo, é a grandeza de alguém não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Isso é, você só pode receber honras se você realmente merece. Porque tem muita gente que não é nada, não fez nada, e quer, mesmo assim, ser honrado. Quer se apresentar como grande. Então, é algo quase que inevitável, né? É algo que nós, principalmente cristãos, lutamos contra isso. Você conseguiu alguma coisa, você quer compartilhar, e na hora de compartilhar, você fala, peraí,
por que eu estou compartilhando? Parece que tem uma dosinha aí de orgulho, de soberba, e aí você então espiritualiza. Ah, é Deus que me deu. A gente para aliviar um pouquinho aquela soberba que está sendo exposta. É interessante que não existe outro ser igual a Jesus, igual ao Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há outro ser igual. Eles não foram criados, sempre existiram, então não há outro ser que sempre existiu, somente o nosso Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e subsistem por eles. Quer poder maior que isso? Quer grandeza, quer mérito maior que isso? E aí, Deus, no seu plano, envia Jesus, ele entra na história da humanidade aqui, se encarnando, vive entre nós, e ele que tem todos os méritos, a ele é devido toda a honra, toda a glória, porque ele merece. Ele age de uma forma muito estranha. E isso era o conflito dos próprios discípulos, que começaram a andar com Jesus, e cada vez descobrindo, no começo parecia um bom aluno de sinagoga, mas daqui a pouco ele é reconhecido como mestre, daqui a pouco um profeta, que aquilo que ele pede a Deus, Deus obedece, e ele se torna um sacerdote, que ele leva pessoas de novo para Deus, restaura a vida das pessoas, e agora tem sinais de que pode ser o rei, ele é candidatável, mas ao fazer algumas coisas, é mais do que isso tudo. Ele é Deus. Porque ele faz coisas que Moisés fez, mas em alguns momentos, maior e mais poderoso que Moisés, mais do que Davi, mais do que Sansão, mais do que Salomão. Aí os discípulos vão se assustando. Como esse camarada que convive com a gente, que come com a gente, que dorme ao nosso lado, até no relento, não tem aonde reclinar a cabeça, como ele não procura ser honrado, afamado, ele até foge. Se lembra depois de multiplicar os pães, que o pessoal falou, opa, esse daí é o rei. Eles foram com a intenção lá de consagrar Jesus como rei, ele deu no pé. Então os discípulos não conseguiam entender isso. E hoje, nós vamos ver que a humildade real, aquela que é verdadeira, é marca exclusiva de quem conhece as grandezas reais de Jesus. A humildade real, a nossa humildade, ela é marca exclusiva de quem conhece as grandezas reais de Jesus. Nós só vamos conseguir desenvolver uma humildade real, ter controle sobre a soberba, ter controle sobre o orgulho, quando nós conhecermos as grandezas reais de Jesus. Uma das grandezas reais de Jesus é que ele, sendo Deus, se encarnou. Viveu na forma de homem, se esvaziou e suportou a cruz, morreu como bandido, dando a sua vida por nós pecadores. Essa é uma das maiores grandezas de Jesus. E em tudo isso, não foi rebelde e humilde. Sempre humilde, sempre humilde. Isso, contrariamente ao pensamento grego, levava as pessoas a sentirem uma atração muito por Jesus, porque ele parecia grande, mas em pouco tempo, nesse contato, eles percebiam que Jesus era pequeno demais. Ele tem tanto poder, ele cura, ele abençoa, multidão estão com eles aí. E por que ele não se ufana e leva um exército aqui para destruir Roma e tomar o poder? Por que ele não faz isso? Então era frustração. Domingo nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus. Era essa a expectativa. Ele é o rei. Mas daqui a pouco ele é preso, não faz nada, ele é surrado, não faz nada, é levado à cruz. E aí as pessoas estão clamando, crucifica, crucifica. Esse cara nos enganou. Esse cara é falso. Ele nos iludiu. Os nossos olhos, nossas mentes ficaram cegos, porque a realidade é que ele não é nada. Ele é um nazareno, ele é galileu. Não pode vir nada de bom dessa região do norte. Então, aquele que conhece as
grandezas reais de Jesus, consegue desenvolver a humildade real, uma humildade verdadeira, genuína. Porque alguns até se parecem humildes, né? Humildezinho, assim, tal. Mas ele está fazendo isso para receber glória. Até a nossa humildade, quando nós não conhecemos a humildade real de Jesus, ela é uma ação que busca nos glorificar. Vamos olhar um pouquinho do texto, mas antes eu queria mostrar quando esse texto acontece. Jesus, ele passou por Betânia, a festa é da Páscoa, aí ele sobe para Jerusalém, e ele manda os discípulos, então, ele tem aquela entrada triunfal, e ele manda os discípulos prepararem a ceia da Páscoa, um jantar, que tinha músicas, tinha palavras, citações de versículos, de salmos, lembranças do que Deus tinha feito com o povo de Israel lá no Egito, libertando eles. Então, era um momento muito especial, porque logo teria a festa dos pães asmos, na sexta-feira, e depois a festa da Páscoa. Mas essa Páscoa seria diferente. Todo mundo ali está vindo ali contente e tal, e de repente o pessoal sabe que Jesus está vindo. Então eles vão ao encontro de Jesus e fazem aquela passeata ali da entrada de Jerusalém. E agora Jesus pede para os discípulos programarem, acharem um lugar para realizar essa Páscoa com os seus discípulos. Os discípulos pensaram que era somente uma Páscoa, seria uma coisa legal, e quem sabe ele se torna rei. Mas Jesus, ele estava com os olhos voltados para Jerusalém, porque ele sabia que em poucos minutos, em poucas horas, ele daria a vida em resgate da humanidade. Ele morreria, ele sofreria, porque ele já sabia que eu e você um dia ia desfrutar dos méritos do trabalho dele. Então, esse ambiente que Leonardo da Vinci pintou, a impressão aqui parece que foi naquela hora que Jesus disse, olha, um de vocês atrair. Parece que os discípulos estão assim meio apavorados, meio nervosos. Será que sou eu? O que está acontecendo? Então, até um filme aí, o Dan Brown escreveu sobre... Como que é o nome do filme? O livro? O Cálice. Não é o Cálice. Hã? O Código da Vinci, né? Ele acha que tem várias coisas aqui que significam isso e tal. Mas é um livro muito estranho, né? E ele fala que até esse daqui é uma mulher, mas possivelmente o autor do Leonardo da Vinci queria falar de Marcos, que era aquele cara mais novo que não tinha... João, que estava ao lado de Jesus e que não tinha barba, então era mais novinho. Mas é estranho, os discípulos estão com sandálias aqui, né? Então, não existia esse tipo de mesa, era mais meio japonês, meio oriental, em que as pessoas ficavam meio no chão ali, com alguma mesinha pequena, e eles deitavam um quase na perna do outro, assim, então ficava meio de lado, meio penso, assim, né? Não é esse negócio bem ocidental aqui. E Jesus não era um carinha meio fracotão, não, ele era cara da guemba mesmo, cara que era fortão, né? Para ter arrebentado com aquelas mesas lá no templo, se fosse esse daí, não consegui, né? Mas Jesus chegou e expulsou lá. Então, é esse ambiente, um cenáculo, um lugar alto numa casa, aonde se realizou essa ceia. Então, Jesus vai ter 5 horas de conversa com os discípulos. Além da ceia em si, vai ter 5 horas de bate-papo, ele vai falar, ele vai preparar os discípulos. Os discípulos quase não vão entender nada. O que ele está falando? Que negócio negativo. E até Judas vai sair em determinado momento, eles pensam que Judas vai comprar pão para outras pessoas também fazerem a ceia, mas Jesus foi para entregar Jesus. E daí Jesus vai sair para o jardim de Getsêmani e Judas, com os soldados do templo e soldados romanos, vão lá e pegam Jesus. Os discípulos não esperavam. Eles estão vivendo momentos que estão criando um clima tão tenso. E quando vão de Getsêmani para orar, que legal, Jesus Cristo sempre vai lá no Getsêmani. Foi isso que Judas falou, ele deve estar lá. Jesus não tinha falado, mas Judas já sabia, ele deve estar lá, porque isso é o estilo de vida dele. Então, os discípulos estão participando de uma festa, e uma festa especial, ao lado do mestre, uma coisa gostosa. Mas, de repente, desencadeiam algumas coisas, que os discípulos saem correndo, aquele
200 soldados que talvez chegaram ali à noite com tochas. Então os discípulos espirram. João e Pedro ainda continuam perto de Jesus. João chega até a entrar na casa de Caifás. Pedro fica lá de fora, depois dá um jeitinho, chega lá dentro, e aí tem a negação de Pedro. De manhã já começa um julgamento ilegal e termina às 3 horas da tarde com Jesus morto. Já pensou? Na noite estão conversando com Jesus. Estão ouvindo 5 horas de instruções. Às 3 horas da tarde do outro dia, eles ouvem o seu amado mestre dizendo: está consumado. Então, nesse ambiente, Jesus vai começar com uma ação didática. São palavras que ele precisa preparar os discípulos, porque tudo aquilo, para os discípulos, vai acontecer como se fosse uma zebra, um desastre, algo não planejado, algo inesperado, o mal venceu. Mas para Jesus, é tudo decretado por Deus. Ele sabia até que esses discípulos vão enfrentar isso, mas em poucos dias eles vão ficar, até 120 dias, eles vão ficar em Jerusalém, e eles vão receber do alto poder e vão inaugurar a igreja, que vai acontecer 1.500, 3.000, 5.000 conversões, assim, um após a outra. E vai ter, quando na festa do Pentecostes, que 120 dias depois, vai chegar judeus de várias regiões e vão ouvir as mensagens de Pedro ali, e eles vão voltar para as suas regiões falando que o Messias veio, o Messias morreu, o sacrifício já foi realizado e agora nós somos salvos pela graça mediante a fé no Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, o próprio Deus. Caramba, né? Quanta coisa! Em 120 dias, Israel será mudada. Prisões, mortes, perseguição. E aqui vai começar esse processo de Jesus preparar os discípulos, porque eles é que vão cuidar. Pessoas iguais a nós, ou até pior que nós, mais fracas que nós, sem escolaridade, pouca escolaridade. Eles vão cuidar de uma igreja que um dia é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 15.000. 12 pastores, junto com alguns amigos mais perto de Jesus. É loucura ou não? Agora aquilo vai crescer. Os sacerdotes vão ficar enciumados. Pedro vai pregar e uma multidão vai se converter. E aí? Você conhece Pedro? Será que ele vai resistir com esse sucesso? Com essa grandeza de começar algo do nada e em 120 dias ser uma potência que vão ser espalhados e pregar o evangelho para todo mundo? Daí vem Paulo pregando nas igrejas sendo fundadas. Pessoas iguais a nós vão desfrutar de sucesso. Vão, em nome de Jesus, expulsar demônios, curar cegos, curar paralíticos, ressuscitar. Pedro ressuscita, Paulo ressuscita. Como será que eles tiveram que trabalhar? Já no começo do ministério de Paulo, Paulo e Barnabé chegam numa cidade, e aí as pessoas pensam que, por causa de alguns milagres que Paulo fez, as pessoas pensam que Zeus, o deus grego, e outro deus lá, tinham baixado ali na pessoa de Paulo. O que Paulo faz? Ele rasga as vestes. Não façam isso. Então, aqui a gente vê que aquilo que Jesus vai fazer agora teve resultado na vida dos discípulos. Por quê? Eles conheceram as grandezas reais de Jesus. Por isso, a humildade se tornou real na vida deles. Nós vamos ver que algumas vezes eles deram uma pisadinha na bola, mas quando foram confrontados, ou quando perceberam, já retornaram ao mesmo caráter de Jesus. Vamos ver esse ambiente, então? Primeira coisa, a gente vai ver a grandeza da paixão de Jesus. O Mel Gibson filmou a paixão de Jesus. Retratou assim de forma muito dramática, muito... parecia que era verdadeiro. Você sofre ali. A primeira vez que eu assisti, eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Versículo 1 de João 13 fala o seguinte:
antes da festa da Páscoa, que já tinha começado a semana da festa, a festa ia ser no final de semana. Então, Jesus entra em Jerusalém e depois ele faz esse jantar. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma das coisas que a gente vê de Jesus, as grandezas de Jesus, é a sua paixão, a sua dedicação, o seu amor, que é imenso, é incondicional. E aquilo que nos assusta é que, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada, ele, 4 vezes vai aparecer nesse capítulo essa palavra, sabendo. Nada daquilo pegou Jesus de surpresa, nada o surpreendeu. Ele sabia até mais do que Judas o iria trair. Ele sabia até mais do que Pedro o negaria. Pedro falou, não, é impossível fazer isso. E Jesus, Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Abaixa a bola, Pedro. E Jesus, nessas afirmações de Pedro, ele ama Pedro ainda. Ele devota o amor de Pedro. E ele prepara Pedro para aquilo que ia vir. Então, Jesus, sabendo de tudo aquilo, essa é a grandeza da paixão. Jesus sabia que ele ia passar por aquilo. Se você sabe que você vai passar por alguma coisa, a gente passa a ter chiliques, né? Se tem uma situação que está para vir para você, parece que não tem escapatória, você não vê o fim do túnel, a gente começa a ter chilique, a gente começa a reagir de um jeito para achar um culpado ou achar um escape de algum jeito. A gente, qualquer coisa, qualquer corda que nos atirar, a gente vai pegar porque a gente quer escapar daquilo. Jesus não, ele sabia. Ele sabia que era chegada a sua hora. Várias vezes, no Evangelho, quando acontece algum diálogo, alguma coisa assim, se alguém pergunta assim, os evangelistas falam assim, ainda não era chegada a hora dele. A gente pergunta, hora do quê? É isso, a hora do momento que ele ia dar a sua vida para nos resgatar. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado no passado, até aquele momento, né? Então, tendo amado os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que amor é esse? Então, Jesus teve muitas dificuldades com os discípulos, repreendeu Pedro, corrigiu Pedro, muitas vezes os discípulos não entendiam o que ele falava uma coisa, os caras entendiam outra, ele falava de fermento dos fariseus, eu entendia que estava faltando pães. E Jesus não abandonou eles. Jesus os escolheu e continua o seu preparo até o fim. Nós somos condicionais. O nosso amor é condicional. Pode ser que a gente assume um compromisso com a pessoa, mas a devoção do amor vai depender das condições. Nós vamos estar mais animados ou menos animados, agressivos ou mais dóceis. Porque, de acordo com que Jesus não. É incondicional. Mesmo repreendendo, mesmo agindo, mesmo exortando, ele age com amor e com esperança. E até o fim, não tem limites o seu amor. O seu amor é infinito. Então, nós vemos aqui essa grandeza da paixão de Jesus. Ele foi até a cruz. E lá na cruz ele falou, Maria, este aí é o seu filho. Falou, apontando para João. João, agora ela é a sua mãe. Cuida dela. E até com os inimigos. Os inimigos dizendo, se tu és filho de Deus, sai daí e prova para o mundo. Ele ora para o Pai, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Não somente para os discípulos Jesus amou, mas para o mundo todo. Ele foi até o fim. E continua amando agora. Eu vou dar uma lista de palavras que eu comecei a brincar da qualidade desse amor, da paixão de Jesus, da grandeza da paixão de Jesus por mim. Eu vou ler. Eu ia fazer tudo com I, mas depois acabou, as palavras. Depois comecei com E, também acabou. Daí comecei com P, depois D e O.
mas eu acho que está faltando palavras aqui. Eu vou ler, depois, se você não sabe o que é uma palavra, você pergunta. Se eu não souber, aí a gente abre o dicionário, alguma coisa aqui, tá? Por exemplo, o amor de Jesus é intenso, é interno, vem de dentro dele, é imenso, é incorruptível, nada estraga, não diminui, nem é inabalável, nada consegue abalar esse amor. É incondicional, não depende da gente. É um amor inteligente, não é somente racional, com emoções, não, é um amor inteligente. Ele visa fazer o bem para nós. É inseparável, nada pode nos separar do amor dele. É extenso, é grande, não é somente para um grupo. É eterno, a ideia de que dura para sempre. É estável, está firme. É preenchedor, esse amor nos preenche, principalmente com a paz. É proposital, esse amor visa nos transformar à sua imagem. Ele é dadivoso, não tem nada a ver com, não é davidoso, não, é dadivoso. Isto é, ele não fica lá esperando que você ama, daí ele vai dar um sorrisinho para você. Não, é ele que vai, ele dá, sem até esperar a gente pedir. Até as nossas orações, por exemplo, da tartaruga, da mãe da Rosana, se a gente for entender na Bíblia, é Deus, o Espírito Santo, que coloca o desejo na pessoa para a pessoa orar, porque Deus quer dar aquilo. É um negócio muito estranho isso. E aí você fala, eu orei e Deus me deu. Não, foi o próprio Espírito Santo que colocou isso. Ora aí que eu estou querendo dar isso para você. Ora, não é que aí eu vou liberar, mas Deus quer que a gente curta aquela experiência. Ele quer dar algo para nós, Ele coloca no coração o desejo e a vontade da gente. Deus, eu estou precisando disso, por favor, me socorre. E aí, está aqui. Aí, Deus, muito obrigado. Eu sei, eu que coloquei esse desejo no seu coração, porque eu sabia que seria bom para você, e você ficaria alegre. Começa a enxergar desse jeito. É dadivoso, é original. Não é fake e não tem igual. Até rimou, né? Tem alguma palavra que você não entendeu? Acho que não era a minha intenção ir explicando palavra por palavra. Mas esse é o amor de Deus. E eu acho que, talvez aqui, tem uma palavra em japonês que vocês conhecem que pode refletir também esse amor, que não está nessas palavras aqui. O japonês tem algumas palavras muito boas, assim, né? Que traz uma ideia muito... Tem alguma palavra que vocês passam para a cabeça de vocês agora? Miwa? Tem alguma palavra? Vamos embora, depois a gente conversa aí. Agora, se o amor de Deus é dadivoso, é generoso, é incondicional, é Ele que toma a iniciativa, é eterno, infinito, e o meu amor por Jesus? Por que eu devo amar a Ele? Primeiro, eu devo amar a Ele porque eu sou amado por Ele. Por causa de eu ser redimido pelo sangue da cruz, porque houve uma redenção, porque eu pertenço à noiva de Cristo, e Jesus tem um futuro glorioso com a noiva de Cristo, o seu povo, porque eu sou herdeiro da glória, meu corpo será revestido de imortalidade, será glorificado, e eu herdarei, sou co-herdeiro com Cristo, Ele me tornou um dos seus irmãos que vão herdar a sua glória, eu não sei como que é isso, só sei que deve ser muito bom. Não por causa que eu me alegro com isso, porque eu sou ganancioso, mas nada do que Deus prepara para nós é ruim. O Espírito Santo já está revelando algumas coisas para nós, que nos esperam coisas muito boas, gostosas, perfeitas, que a gente vai glorificar a Deus. E Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que no versículo seguinte, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então a gente já começa a ter esse vislumbre do que será no futuro, quando nós entendemos a grandeza real de Jesus. O meu amor por Jesus deve ser em servir a Deus em espírito e verdade. E não mais por obrigação, não mais por culpa, ou para aliviar a nossa condenação. Não, isso já está resolvido. Eu devo servir a Deus em espírito e em verdade. A verdade que Ele nos amou primeiro e nos tornou seus filhos. E agora eu sirvo a Deus por causa de amor. Versículo 2. Nós vamos ver a grandeza do plano de Deus.
Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Tudo aquilo que aconteceu era plano de Deus. E era um plano grandioso, que Deus já tinha revelado aos profetas do Antigo Testamento, e que nenhum homem, nenhum escritor, nenhum novelista, nenhum autor de filme conseguiria colocar tantos detalhes ricos e parece quase que impossíveis de se juntarem e de se realizarem. Como seria possível isso? Aqui nós vemos então esse plano maravilhoso e decretado por Deus para a história da humanidade. No versículo 3, a primeira palavra que aparece é a palavra sabendo, novamente. É no versículo 1, o 3 e o 7 que vão aparecer essas palavras. Sabendo. Jesus sabia, está falando de Jesus, Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos. Jesus estava fazendo a obra do Pai. Ele fala que a minha comida é fazer a obra do Pai. A minha vida é fazer a obra do Pai. Vocês se lembram que quando Satanás chegou para Deus e falou, olha, quer dizer, Deus pergunta primeiro para Satanás, você viu o meu servo Jó? Viu como ele me serve? E aí Satanás faz uma acusação contra Deus, dizendo que Deus era corrupto. É claro que ele te serve, você dá tudo para ele, tira as coisas dele, vamos ver se ele te serve. E o que Deus fez? Deus autorizou Satanás a fazer isso. Para provar para o próprio Satanás que Deus consegue criar no coração, a graça dele é tão irresistível, o amor dele é tão irresistível, que faz com que o homem desenvolva o desejo de amar a Deus sem exigir nada. Amar a Deus por aquilo que ele é, e não somente por aquilo que ele faz. Que o homem, Deus consegue criar no homem, provocar no homem um desejo que vem do homem para adorar a Deus incondicionalmente. Satanás falava, não é assim não, você não consegue. Você é corrupto, Deus. Você compra a adoração das pessoas. Deus falou, então, ok, vai lá, vai verificar. Deus mandou um e-mail, um messenger, um recado lá, uma cartinha, um fax, um telegrama lá para Jó e falou, Jó, aguenta a barra aí, ó, depois eu te compenso. Deus fez isso? Não, Jó não sabia. E aí as coisas começam a acontecer. Ele perdeu a fortuna, a família, ele perdeu a fama, porque os amigos chegaram de longe e falaram, Jó, você deve estar pecando. Até a mulher dele incentivou ele a cometer um pecado, porque aí Deus iria definitivamente eliminar ele. Mas ele não perdeu a fé. Jó não sabia. Agora, Jesus sabia de tudo. E Deus, como confiou em Jó, Deus aqui passou a incumbência de resgatar, de ser o sacrifício, de ser o Cordeiro de Deus que teria que morrer para salvar a humanidade, passou essa responsabilidade para Jesus. E Jesus foi obediente, ativo e passivo. Ele obedeceu a Deus voluntariamente e ele continuou obedecendo a Deus quando todas as coisas ruins aconteceram contra ele. Porque ele vislumbrava me salvar, salvar você e criar um povo santo e regenerado e ressuscitado e glorificado para viver com ele eternamente. Então Jesus não olhava simplesmente as circunstâncias do momento, ele olhava o resultado, o propósito, e esse povo vai glorificar o Pai. Um povo santo, eterno. Então, por isso, Jesus sabia, ele sabia tudo que era necessário, tudo que iria acontecer e o que vai acontecer. Então, novamente, sabendo isto é, Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltar para Deus. Jesus não tinha dúvida da sua identidade. Ele sabia que ele estava com Deus e ele se encarnou, viveu a humildade como homem e voltaria para o Pai. Ele nunca deixou isso nebuloso.
E quando ele falava isso, as pessoas ficavam, os discípulos não entendiam, mas os religiosos achavam que era uma blasfêmia. Como assim? Quando ele falava que antes que Abraão existisse, eu sou. O Pai que me enviou. Mas enviou da onde? De onde você veio? De Nazaré? Não, eu vim de lá. E somente quem vem de lá pode dizer o que existe lá e como é Deus. Então, ele é a própria verdade a respeito de Deus. Não existe um conhecimento maior, uma revelação maior sobre Deus do que o próprio Jesus Cristo, porque ele é Deus e ele veio de lá. Cada profeta dava uma porçãozinha de alguma coisa do caráter de Cristo. Os anjos ajudaram nessa revelação, mas o Jesus é o próprio Deus, é a própria mente de Deus. Então, ele não fala algo que ele ouviu falar, não, ele fala daquilo que é real, aquilo que ele é. Então, é a grandeza do plano de Deus. Jesus sabia desse plano, estava cumprindo esse plano. Então, nós vemos a grandeza da paixão e a grandeza do plano de Deus. Agora, Deus tem um plano para mim. Será que eu sei? Jesus sabia qual era o plano dele. Vir do Pai, viver a redenção aqui e voltar para o Pai. Quer coisa mais difícil? É a gente saber se Deus tem um plano para mim, se Deus tem um propósito para a minha vida, o que Ele quer que eu faça. Cada vida é uma vida particular, cada história é uma história particular. Mas quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele faz algumas coisas que é comum a todos nós. Então, quando é comum a todos nós, nós podemos exigir e cobrar, ou incentivar, animar os nossos irmãos para que se encaixem, ou caminhem, ou quando estão caminhando, a gente apoiar e não servir de inimigo para a pessoa desanimar. Tem coisas, Deus trabalha personalizadamente, diferente com cada um de nós, mas todos nós, no coletivo, nós temos alguns propósitos, alguns alvos que Deus quer, que é comum a todos nós. Veja o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, elogiando aquela igreja, uma igreja complicada. Tinha alguns probleminhas aí, mas ele ficou só um mês, então não deu tempo de ajudar a igreja a entender isso. Então ele escreve, ele fala assim, porque no referente a nós, as pessoas desses lugares da Ásia falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Paulo está falando aqui, olha, eu cheguei aí e tive um tempo com vocês, e vocês tiveram uma mudança de comportamento. E toda a região da Ásia tem falado disso. Estão impressionados com o que aconteceu com vocês. E aí Paulo fala assim, como? Isto é, com que a Ásia está impressionada? Vocês deixaram os ídolos. Isso é uma coisa comum a todos nós. Nós devemos, quando conhecemos a Cristo, a primeira coisa é deixar os ídolos. E a gente fala, não, eu não tenho nenhum ídolo, não tenho nenhum patuá, nenhuma pulseirinha, não tem. Mas os maiores ídolos, e aquilo que mais nos domina, são os ídolos do coração. São coisas que começam assim, inocente, mas depois de um tempo nos dominam e que a gente passa a servi-los. Serve até como Deus, porque se eu não tiver, se eu não fazer, se eu não beber, se eu não comer, eu vou ficar chateado, vai me aborrecer, eu vou ficar irado. De repente pode ser uma Coca-Cola, uma coisa tão gostosa assim. De repente não tem a Coca-Cola. Você chuta o balde, fica triste, estou com dor de cabeça, meu dia estragou. Por quê? Coca-Cola é seu Deus? Tem os vícios dominadores, né, como cigarro, bebida. O cigarro era uma invenção medicinal para evitar pneumonia nos países gelados, mas colocar alcatrão viciou. Não tem nenhum problema você, a bebida alcoólica, né, a bebida mais forte. Mas o perigo é aquela, de repente você, puxa, eu estava triste, tomei um pouquinho, gostei. No outro dia, está triste de novo, vou tomar então vou tomar só para resolver o passado, mas já vou prevenir o futuro, vou prevenir amanhã. Então, da próxima vez, gostei, aí não dá outra. Você não vive mais. E quantas famílias, quantas pessoas desperdiçam, essa palavra de Paulo, dissolução, desperdiçam a vida, a família, dinheiro, tudo, por causa de algo que não é inocente,
mas passa a dominar, é o ídolo do coração. Então, Paulo fala que aquelas pessoas que conheceram a Cristo passaram a ficar libertas, viverem uma vida de liberdade, não dominada por nada, por dinheiro, por trabalho, por família. Tem famílias que os filhos são os deuses deles. Imagine quantos deusinhos você tem lá em casa. É a pessoa denotar que ela tem uma liberdade. Até quando colocar ela num paredão, nega a Cristo. Pode matar. Você quer que eu me mate? Eu me mato. Não posso, mas eu vou estar mais perto com Cristo. Então, é aquela pessoa que é livre, despojada de tudo. Paulo fala, o propósito de Deus é que a gente deixe os ídolos. Segundo, vocês se converteram a Deus. Não somente deixar os ídolos, mas voltar-se para Deus. Voltar o olhar e tentar imitar o próprio Jesus. Então, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Servir o Deus vivo e verdadeiro como Deus vivo e verdadeiro. Não mais agora como algo simplesmente religioso, ritualístico, mas agora está tratando com alguém que é vivo e que é verdadeiro, não invenção humana. Isso é uma obrigação de todos nós. E para aguardar do céu o seu Filho. Isto é, além de abandonar os ídolos, se converter a Deus, servir a Deus no presente, no dia a dia, e aguardar uma visão futura. Cristo vai vir. Então, quando você olha para cima, você deixa de olhar para baixo. Quando você olha para cima, aquelas visões que vêm do alto acabam tirando o apego que você tem pelas coisas aqui de baixo. Então, quando você não tem apego pelas coisas de baixo, você não sofre quando você não tem ou não consegue. Você tem alvos superiores. Paulo fala assim, pensai nas coisas que são do alto. A nossa pátria está lá em cima. Não é viver uma vida esquisita. Uma vida assim, de só uma roupinha estragada e, de repente, vamos hoje lá para o sushi? Não, eu não tenho nada a ver com passarinho, tá? Eu não sou desse mundo. Eu até estou levitando, né? Estou assim, andando a 30 centímetros porque eu já não estou ligado. Não é isso. É viver curtindo essa vida, mas sem ser apegado. Sem sofrer. Sem sofrer, o que mais vamos passar é sofrimento. Mas aqui sem sofrer por coisas banais. Vai sofrer, mas a gente não vai permanecer sofrendo, ou não vamos redirecionar nossa vida para coisas longe de Deus por causa de uma coisinha banal. Por causa, talvez, de uma intriga até com o irmão, por causa de perdas familiares. Não, a gente vai continuar aguardando a volta de Cristo. Isso, quanto mais nós pensamos no céu, na volta de Cristo, é incrível, mais fazemos pelo mundo. Atualmente, nós vivemos uma mentalidade que já não pensa no mundo, na volta de Cristo. Nós usamos Jesus como um seguro, um mordomo para nós vivermos bem essa vida aqui. A volta de Cristo vai estragar os nossos planos. Mas, lá nos anos 50, houve um movimento, nessa época dos anos 50, um movimento das igrejas mundiais, principalmente nos Estados Unidos, que mais se falava pela volta de Cristo, que mais se falava da ressurreição. E foi a época que mais se construiu faculdades e hospitais. Por que alguém, quando pensa no mundo por vir, serve mais no mundo atual? E as pessoas que não conhecem a Cristo? Hoje se constrói poucas universidades. Hoje se constrói poucos hospitais. Mas naquela época, quanto mais as pessoas pensavam na vida futura, mais o amor dele crescia em influenciar a sociedade em que viviam. Então, isso nós temos, é o plano de Deus para nós. Deus quer que a gente aguarde dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus quer que a gente pense nisso. Pense na volta de Jesus Cristo. Mas em que lugar que você vai estar? Um lugar em que ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, nunca vos conheci.
Então, pensar na volta de Cristo é fazer uma constante avaliação. Eu já creio em Cristo? Eu já sou salvo? E como que eu estou vivendo essa vida? E como, se eu sou salvo, eu tenho amigos que ainda não são salvos? Porque se eles não são salvos, na volta de Cristo, eles vão receber a ira de Deus. Então, esse é o propósito. Jesus Cristo tem uma paixão, um plano para ele. Ele sabia disso e cumpriu do começo ao fim. E não escapou nenhum detalhe. E esse é um plano geral para todos nós. Agora, Deus tem planos específicos para cada um de nós. Algumas vezes a gente nem sabe. A gente não entende porque Ele está conduzindo a nossa vida para lá e para cá. Mas se a gente seguir esses itens aqui, a gente sabe que a gente vai estar se mantendo na direção de Deus. Vamos lá. Versículo 4. Além da paixão do plano de Deus, o versículo 4 vai falar sobre a grandeza da pessoa de Jesus, do ser, daquele homem. Versículo 4. Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Jesus quer que os discípulos entendam esse padrão que eles vão ter que manter, vão ser desafiados, é a área que mais eles vão correr perigo, porque eles vão ser acariciados, apreciados, eles vão ser bajulados, e eles vão ter que manter o ego no lugar. Então, toda reunião onde pessoas iam comer, ia ter a koinonia, que eles desfrutavam do amor ágape. Então, uma pessoa rica geralmente convidava amigos para ter um jantar. Então, eles, como eu falei, eles sentavam meio deitados do lado do pé do outro, e aquela sandália de couro surrada na poeira, no calor. Então, você sentar perto do pezinho do seu amigo aqui, não tinha jeito, o chulé chegava. E também, como você estava com comida aqui perto, não era muito legal. Você tinha que lavar as mãos, não somente cerimonialmente, os judeus tinham todas aquelas práticas cerimoniais, mas a questão de higiene. Né? Jesus não exigia aquelas tradições dos anciãos, mas ele era muito higiênico. Isso era uma coisa comum, o judeu sabia muito bem disso. Então, tanto por causa do perfume, mas também a higiene era uma coisa legal. Então, se você convidava, você era uma pessoa que convidava vários amigos para um jantar, um almoço na sua casa, então você tinha que providenciar um escravo que ficava ali à porta, e escravo só usava uma peça assim, de pano amarrada aqui como um calção, e ele ficava com uma toalha amarrada na cintura, e com a bacia, com um jarro d'água, então ele lavava ali os pés da pessoa e depois enxugava. Não era qualquer escravo que fazia isso. Era o escravo mais simples, ou até podia ser um escravo de uma posição maior dentro da casa, mas que o dono da casa queria punir ele. Agora eu vou te punir. Chamei uns amigos aqui, você vai lavar os pés dele. Então era um ato assim não era somente de uma atitude, era vergonhoso, era humilhante. E aí Jesus convida os seus discípulos, e talvez foi alugada, foi requisitada, não tinha um escravo para limpar os pés deles. Então, um deles, talvez eles começaram a olhar um pouco, e daí, não vai dar para... E aí, quem que vai lavar o pé? Pedrão, eu não vou. Eu, Tiago aqui, né, João, tivemos lá no Monte Transfiguração. Eu vi Jesus transfigurado, então eu não posso. Filipe falou, ele sempre que ia querer saber da economia, onde arrumar pão, assim, ele vinha procurar informações comigo. André, não, eu não posso, porque eu sempre estou levando pessoas até Jesus. Natanael, não, ele falou que ele nunca encontrou dolo, má intenção no meu coração. Judas, então, eu não posso, porque eu vou lavar lá e o povo pegar no dinheiro, né, vai contaminar o dinheiro, vai passar essa contaminação para outras pessoas. Cada um devia ter essas coisas estou inventando, mas olhando o coração, o comportamento deles. Se fosse eu falaria alguma coisa também. Cada um, conhecendo o coração do ser humano, tinha uma objeção para fazer aquilo. E agora, o que a gente faz?
Então, um comparando-se ao outro. Não, eu sou maior que você. Como que vamos fazer isso? Como vou resolver esse entrave? E o que aconteceu? Jesus tirou a túnica, aquela roupa aqui em cima, né? Eles tinham um manto que servia para quando viajavam, eles podiam colocar no chão ou até se cobrir também. E depois tinha a túnica, uma saia amarrada na cintura. E por baixo, então, esse calção. Jesus ficou só de calção, igualzinho um escravo. Então, imagina você dizer, opa, que o cara está tirando roupa aqui? Striptease aqui? Que é isso? Aí Jesus tira a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu exatamente como um escravo. Em seguida, Jesus pôs, sem falar nada, os discípulos só olhando, pôs água numa bacia e começou a lavar. Talvez lavou alguns, começou a lavar os pés dos discípulos. Não somente a lavar, mas a enxugar. Na filosofia grega, o homem que merece respeito nunca deve fazer ou agir com coisas pequenas. Não deve conversar com mulheres, porque na época era desprezada. Então ele tinha que lutar até o fim, nunca dar a sua vida. Então Jesus está totalmente contra o perdão. Ele está maior que até o imperador, faz coisas muito grandiosas, iguais a Deus, Moisés, Davi, mas ele está agindo como escravo, ele está estragando a imagem dele diante do povo. Mas essa era a grandeza de Jesus. Aí, versículo 6. Jesus está lavando, os discípulos estão, o que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Aí Pedro, então, quer corrigir o problema. Pedro, então, não, eu vou dar um basta nisso. Esses caras não têm coragem de dizer para Jesus que ele está se complicando e que ele não é para isso, ele é grande, nós estamos seguindo ele por causa disso, porque queremos assentar à direita e à esquerda dele, queremos ser ministros, queremos ser autoridade junto com ele. Então, quando Jesus se aproximou de Pedro, esse lhe perguntou, pergunta desafiadora, o senhor vai lavar os meus pés, Senhor? Veja aqui o tom de repreensão. Jesus, a gente vê na Bíblia, né, Silvio? Tem várias histórias desses embates com Jesus e Pedro. Pedro acha que ele está assim, abafando, que ele vai resolver o problema, e leva cada bordoada. Porque Pedro, ele expõe a mentalidade humana de que o homem quer que Deus faça as coisas do seu jeito. Nós, como que se diz, hoje está fraca a coisa aqui, acho que é a mudança. Nós impomos essa palavra, nós impomos para Deus o jeito que Deus deve agir. Eles estavam impondo para Jesus como ele deveria ser como pessoa, e não aquilo. Gente, isso aqui não acontece com Pedro, todo dia nós agimos desse jeito. A Rosana falou sobre oração, mas nós impomos para Deus quanto tempo ele deve levar para responder aquilo. Como deve ser a resposta. E olha, tem igreja ensinando assim. Que nós devemos orientar Deus, esclarecer para Deus, liberar Deus para fazer algumas coisas do jeito que a gente quer. E Pedro já vinha numa quantidade de manifestações a respeito disso. Senhor, pare de pensamento negativo. Sempre Pedro estava tirando e levava as bordoadas dele. Mas Pedro era o cara? Não. Pedro simplesmente expunha o coração de toda a humanidade, o meu coração, o seu coração. Ele, pelo menos, não segurava a língua, ele falava. Então, ele dá essa bronca, o senhor vai lavar os meus pés? Aí o pessoal, Pedro, legal, ainda bem que você mandou, porque a gente não sabia o que fazer aqui. E Jesus respondeu, Pedro, o que eu faço você não compreende agora. Você não está entendendo o que eu estou fazendo agora. Porque Jesus está preparando eles vão enfrentar essa barra de serem glorificados, e eles vão ter que manter a dependência, a humildade, para servir a igreja, o povo de Deus.
não devem ser ditadores, autoritários, eles devem servir sem sorte da ganância, não visando lucro, servindo a igreja de Deus. Então, Pedro, o que eu faço você não compreende agora, fica sossegado. Mas você vai entender depois. E a gente vê que depois da descida do Espírito Santo, e até a vida deles, eles entenderam isso. E o Pedro aqui, isso aí ficou gravado, porque quando pegaram Pedro no final da sua vida e foram para matar Pedro, falou: Pedro, nós vamos matar você igual o seu mestre foi morto. Ele foi crucificado, então vamos matar você desse jeito também, só para provar para você que não valeu a pena seguir esse camarada que você fala. Aí Pedro: posso fazer um pedido? O último pedido? Qual? Dá para morrer de ponta cabeça? Eu não quero morrer igual ele. Ele é muito mais que eu. Hã? Não sou digno. E ao mesmo tempo, quando eles sofrem essas mortes horrendas, eles glorificavam a Deus por serem considerados pelos homens dignos, e até por Deus, de morrer daquele jeito, por amor ao Mestre. Isso é muita coisa boa para mim. Somente quem tem uma humildade real é aquela pessoa que conhece a grandeza real de Jesus. E aí, não para por aqui ainda, né? E aí Jesus fala: Pedro, você vai entender depois, fica tranquilo. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Não. Eu não quero que ninguém um dia fale que o Senhor lavou meus pés, eu não fiz nada contra, porque o Senhor é digno, o Senhor é grande, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é um profeta, o Senhor é o Filho do homem, Filho de Deus. Como eu posso? Porque a ideia é essa. Para os judeus, você se prostrar diante de uma pessoa e agir aqui como escravo, se você não entende muito das coisas, não tem tanto erro. E é o que acontecia até com João, lá no Apocalipse, aconteceu com Paulo. Pessoas virem assim, porque estão tão contentes com o que você está fazendo ou fez, que vêm e se prostram, e louvando, agradecendo a Deus. O problema é você aceitar essa adoração que é digna somente de Deus. Então, para Pedro aqui, ele estaria cometendo um grande erro e um grande insulto a Deus, porque ele estava aceitando um serviço humilde do próprio Deus. Não, não pode. Sou eu que sirvo ao Senhor. Então Jesus, eu não sou ninguém. Pedro está falando para Jesus: eu não sou ninguém, o Senhor não pode lavar meus pés, o Senhor é todo. Então, esse jeito que a gente tem de uma espiritualização vazia, de louvar e engrandecer a Deus, como Jonas falou, eu sirvo e o Deus Criador dos céus e da terra, mas ele quer fugir da presença de Deus. Então é uma hipocrisia, é uma religiosidade vazia que não leva a nada. Então Pedro estava achando que estava abafando aqui, e, talvez na sinceridade, talvez no costume da época, naquilo que ele via das outras pessoas. Nunca deixe alguém maior. Não, você tem que preservar, tem que lutar pela imagem. Pedro estava lutando pela imagem de Jesus. E Jesus responde para Pedro. Toda vez que fala aqui, Pedro fala isso, Jesus responde. Pedro fala isso, Jesus responde. E aí Jesus falou: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pedro, eu estou trabalhando em você para você ser o meu gerente. Mas não tem jeito se não for do meu jeito. Professor Davi, você monta uma empresa e tem um funcionário. Você explica o que tem que fazer. Você quer colocar ele como gerente da sua empresa. Mas o cara quer fazer do jeito dele. Ele quer pagar o salário que ele quer. Você fala: não, eu quero. Não, é melhor do jeito que eu quero. Essa é a palavra que Jesus chegou para Pedro. Pedro, não tem jeito se não for do meu jeito. E nessa questão de coisas, nas questões seculares, a gente vai
procurando saber, tem essa opção, tem aquela opção, tem aquele jeito, tem essa maneira, tem aquela maneira. Então, a gente descobre a melhor forma prática, com custo menor, e não tem problema uma coisa ser diferente da outra, desde que esteja dentro da legalidade da lei. Mas as coisas de Deus não têm isso. Não tem um segundo plano, não tem uma segunda maneira, não tem outro jeito. Não somente para a salvação, como para a santificação e como para a administração e serviço no reino de Deus. Não podemos criar, não temos essa autoridade e nem devemos. E Pedro aqui sempre tinha uma sugestão que vinha do coração humano. Então Jesus já deixa, Pedro, vocês vão pastorear uma igreja e vai ter que ser do meu jeito. Você tem que ensinar a mensagem que eu preguei para vocês. Vocês vão ter que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vai ter que ser... Pedro precisava entender que quando tinha alguma coisa inédita, alguma coisa que eles não tinham entendido, eles teriam que ir para Jesus. Não poderia vir da cabeça deles. Então, aqui nós vemos a grandeza da pedagogia de Jesus. Como ele pega alguma coisa e ensina um princípio eterno, grandioso. Ele pega uma coisa tão simples, tão boba, e aproveita aquela situação porque ele sabia que ia bagunçar o coração dos discípulos para ensinar algo muito grande. Versículo 9. Aqui nós vemos a grandeza da purificação de Jesus. Até que ponto o trabalho dele causa impacto, causa pureza. Nós purificamos as coisas, não purificamos? Nós lavamos. Elas permanecem limpas para sempre? E o que Deus lava? O que Deus purifica? Será que sempre tem que jogar um cabiquira ali para dar uma... Ao mesmo tempo, exige uma certa manutenção. Mas não para aquele que se tornou puro, para as sujeirinhas do dia a dia. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu. Olha só, isso é a beleza do coração de Pedro. Pedro vê aquilo e faz uma coisa que o discípulo fez. O senhor vai lavar os meus pés? Jesus, Pedro, você não compreende agora, você vai compreender. De maneira nenhuma eu vou deixar o senhor fazer isso. Pedro, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Aí Pedrão, então Pedro lhe pediu, Senhor, dá um banho dos pés à cabeça. Então, se não ser lavado pelo Senhor, não lavar os meus pés, isso me separa do Senhor, eu não tenho parte no seu negócio, então, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Liberou geral. Então ele fala assim, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, Senhor. O que importa é que eu quero ter parte com o Senhor. Eu não quero me desligar mais. Aqui tem uma coisa bonita, né? Essa pedagogia de Jesus de corrigir algo e implantar no coração de aqueles 11 homens algo que eles teriam que praticar. Quando eles compreendessem, quando eles olhassem lá para trás e lembrassem que Jesus limpou os pés deles, eles vão falar, é assim que nós temos que ser. E Jesus vai falar isso depois, né, no versículo 11 em diante. Versículo 10, Jesus explica para Pedro, corrige mais uma vez. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada. Se você saiu do banho, você não sai do banheiro e sai lá para lavar a mão. Você tomou um banho inteiro. A não ser os pés. Você saiu de lá, caminhou para a casa do lado, então você vai chegar na casa do lado, vai ter um banquete, então você nunca vai sem tomar um banho para a casa dos outros. Naquela época, você andava com sandália, não andava de cameira do ano, nada, então quando chegar na outra casa, os pés estavam sujos. Então era necessário. A pessoa não ia dar um banho em você, já estava cheirosinho, perfumadinho, mas o pé estava sujinho. Então, o que Jesus fala? Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Isso é incrível com Jesus. Ele trata de algumas coisas do dia a dia, da cultura, dos procedimentos sociais, mas ele joga lá para cima. Ele fala assim, olha, quem já se banhou não precisa lavar nada. Ele está já fazendo uma analogia da nossa justificação. Quem já foi justificado não precisa acrescentar mais nada. Já está limpo diante de Deus.
já foi justificado com Deus. A não ser os pés, isto é, nós ainda caminhamos nesse mundo, então vamos ter uma sujeirinha. Ainda temos a natureza pecaminosa. Então nós cometemos problemas, mas não somos mais lavados para a justificação, nós somos lavados para a santificação, para manter um bom cheiro diante de Deus, mas não para pertencermos a Deus. Então Jesus aqui está trazendo esse princípio eterno. Quanto ao mais, está tudo limpo. E aí ele fala, e vocês estão limpos. Isto é, quando eu escolhi vocês, eu justifiquei vocês. Vocês já são meu povo, já são salvos. Agora, vocês estão caminhando. Então, você está errando aqui, Pedro, eu estou lá e estou lavando as suas mãos, lavando os seus pés. E Jesus fala, e vocês estão limpos. Vocês já são regenerados, mas não todos. De quem ele está falando? De Judas. Judas estava no meio deles, foi beneficiado por todo o ensino, por todo o ministério, por tantas coisas boas que Jesus fez, mas ele não foi regenerado, não foi justificado. Então, ele não está limpo. Então, lavar os pés, tomar um banho, para ele não adiantou nada. O que nós vemos hoje sobre as grandezas de Jesus? Vimos sobre a grandeza da paixão de Jesus, o seu amor por nós, a grandeza do plano de Deus, isto é, está tudo planejado, tudo certinho, nada escapou do seu controle. A grandeza da pessoa de Jesus, que se faz homem e como escravo, a grandeza da pedagogia de Jesus, como que ele ensina princípios eternos, a grandeza da purificação de Jesus, é uma purificação que dura para sempre, é eterna e não conseguimos mais escapar dela. Mas há necessidade dessa limpeza diária por causa dos nossos pecados. Só para nós lembrarmos, nunca devo duvidar do amor de Jesus. Nunca duvide. Você pode ter, não dúvidas sobre os propósitos. Por que isso vai contribuir? Para que Deus está permitindo? Nunca pergunte por quê, ou se Deus me ama, mas para que isso está acontecendo? O que Deus quer que me ensinar, ou quer que eu reaja diante daquilo que está acontecendo, diante do desconforto? Eu devo sempre caminhar nos planos de Deus. Nós vimos lá em Tessalonicenses quais as coisas gerais para todos nós. Devo manter o olhar na pessoa de Jesus, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Quando tiramos os olhos dele, nós começamos a enxergar coisas que não são de Deus, como Pedro enxergava. Eu devo dar atenção à pedagogia. Jesus está sempre nos ensinando. Então, pare, ouça. Enquanto alguém está ensinando você, e você está falando, reagindo e discutindo, qualquer professor para e tá bom. Você sabe tudo, então. Né? Imagine, né? Fabiano, você começa a ensinar o cara, é assim, o cara não olha nem para você. Ok, vamos lutar então. Pare, preste atenção, olhe, veja as demonstrações de Jesus. Olhe para Jesus. Se não for do jeito de Jesus, não tem jeito. Por isso que a gente fala que o louvor deve ser bíblico, a pregação deve ser bíblica, a vida deve ser bíblica, a comunhão deve ser bíblica. Se não for desse jeito, não tem jeito.